acontece de bom com você quando você aprende a substituir corretamente os ingredientes. Quando você aprende, você adequa a receita ao seu gosto. Por exemplo, eu não sou muito chegada na farinha de grão de bico. Tem muitas alunas minhas que também não gostam do sabor do grão de bico, né? Porque ele é mais acentuado. Claro que a gente consegue usar em proporções menores, né? Mas eu não gosto da farinha de grão de bico, então eu não uso nas minhas receitas. Isso não quer dizer que eu não faça receitas que leve a farinha de grão de bico. Mas eu não uso. Por quê? Porque eu sei por outra. Eu sei por qual outra eu posso substituir essa farinha. Então, quando você não gosta de milho, ou não gosta de coco na sua receita, esses ingredientes que são mais diferentões, né? Tem gente que não gosta. E tá tudo bem não gostar. Gosto é gosto, cada um tem um, certo? O que é mais importante? Você saber como tirar aquilo da sua massa, substituir sem prejudicar o resultado. Continuando, por exemplo, eu vou tirar a farinha de grão de bico, eu tenho que colocar alguma outra farinha ali que traga como resultado final a maciez, a umidade, a estrutura, tudo que a farinha de grão de bico proporcionava para aquele pão, para aquele bolo. Então eu consigo fazer equivalentes substituições quando eu sei o que eu estou fazendo. Quando você entende sobre a substituição, você adequa a receita ao seu bolso. O exemplo que eu sempre dou sobre isso é a farinha de amêndoas, né? Porque a farinha de amêndoas, ela é mais cara. E aí, tem muita gente que não pode comprar, né? E tá tudo bem não poder comprar, não tem problema nenhum. A gente faz o quê? Adequa a receita. Ah, eu não posso usar a farinha de amêndoas porque ela é muito cara, eu não tenho condições de comprar. Gabriela, o que eu posso usar no lugar? Tem uma farinha que ela é muito, muito, muito mais barata do que a farinha de amêndoas, mas é muito mais barata. E ela atua com a mesma função na massa. Olha que legal, olha que incrível. A gente consegue fazer um bolo que leve farinha de amêndoas usando uma farinha que é 5 vezes mais barata. Sabe qual é? Farinha de amendoim. Farinha de amendoim, que é muito mais barata e atua com as mesmas funções na receita. Claro que ela tem um sabor residual maior do que a farinha de amêndoas, mas é possível você fazer essa substituição em equivalência, obtendo o mesmo resultado de textura, de maciez, de umidade, certo? Você consegue adequar a sua receita à sua necessidade quando você sabe substituir. Eu não posso comer glúten nem leite e vários outros alimentos porque eu tenho, além de doença celíaca e intolerância à lactose, eu tenho síndrome do intestino irritável. Então, quando eu consumo, por exemplo, farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, temperos para comida mesmo, eu passo mal. Então eu tenho que substituir esses ingredientes dentro das minhas receitas porque vai me fazer mal se eu comer aquilo, né? Então eu tenho que trocar a farinha de feijão branco por outra farinha, a farinha de grão de bico do mesmo jeito. E eu só consigo obter um resultado parecido, similar, quando eu substituo do jeito certo. Por que não é idêntico? Porque eu tenho sabor, né? O sabor é que vai diferenciar. A textura, se você substituir pela farinha certa, você tem a mesma textura. Mas o sabor ele vai ser diferenciado, não tem jeito, certo? Mas a gente consegue fazer isso. A gente consegue adequar a receita de acordo com o que a gente precisa. Tem lugares que nem é possível comprar determinados tipos de farinhas. Por exemplo, é uma farinha que a gente vai falar hoje na live, que é a farinha de trigo sarraceno. A farinha de trigo sarraceno, ela não está disponível em todos os lugares para você comprar. Então tem muita aluna minha que tem que comprar ou pela internet ou tem que substituir. É possível substituir perfeitamente. É possível substituir a farinha de trigo sarraceno nas receitas, a gente já vai falar quais são os substitutos, funções, tudo isso. Mas é possível, então elas conseguem fazer essa substituição em equivalência, obter um resultado final sensacional e usar uma farinha que é acessível para ela. Isso é incrível, porque a gente consegue mudar a nossa receita do jeito que a gente quer. Além disso, quando você entende sobre substituição, você entende como melhorar a sua receita. Vamos dizer que você está fazendo um pão e aí só que sua massa ficou meio seca depois de assada. O que você pode usar dentro da sua receita para trazer mais umidade e maciez? Aí você vai buscar. Eu posso usar aquele ingrediente, porque eu sei para que ele serve. Aí eu consigo usar na minha receita para melhorar, né? Eu posso substituir parte de uma farinha
por outra mais nutritiva, para melhorar a parte nutricional, né, dessa receita. Então, tudo isso envolve substituição. E uma vez ou outra a gente tem que fazer. Eu tenho muitas alunas que elas não substituem. Elas fazem exatamente com as quantidades e com os tipos de ingredientes que eu recomendo. Mas, que eu criei a receita, né? Elas não substituem porque elas querem o mesmo resultado. Mas tem muita gente que substitui. Isso é incrível, porque cada uma faz do jeito que prefere, né? Você vai poder fazer isso também, desde que você saiba como substituir do jeito certo.